Tá, joia? Então, eu vou pedir para vocês, quem usa óculos, tirar o óculos e deitar de costas, com as pernas estendidas, com as pernas esticadas. Então, vocês estão deitados, cada um, você deita com as pernas de costas, né? Com as pernas estendidas. Começa a sentir, a entrar em contato com a respiração. Percebe como que você está respirando. Maria Amélia, bem-vinda. Nós estamos começando a prática agora. Estou pedindo para você deitar de costas. Se der para abrir a câmera para a gente ver o seu movimento, a gente agradece para poder ver o que está, observar como que vocês estão se posicionando, o que estão fazendo. Então, você vai deitar de costas, as pernas estendidas e os braços ao longo do corpo. E agora, você vai dirigir a sua atenção para o apoio da sua cabeça no chão. Observa como que a sua cabeça está apoiando o chão. Percebe a massa de cor, se tivesse uma tinta, né? Como que seria essa massa de cor? Como que a cabeça estaria carimbando o chão com essa massa de cor? Qual que seria o formato da mancha que a sua cabeça faria no chão? Deixaria no chão. Agora eu queria pedir para vocês abrirem os olhos e percebam para onde que o olhar de vocês está se dirigindo. Vocês enxergam o teto, vocês enxergam o peito, vocês estão olhando para frente, ou meio para o lado. E agora, só como forma de referência, só para a gente ver o campo visual, para vocês perceberem o campo visual, você perceber seu campo visual, né? Até onde seu olho vai, eu queria que você olhasse para cima, sem mexer a cabeça. Dirige seu olhar na direção da sua testa. E veja até onde que você enxerga, mas sem forçar. E agora dirige seu olhar na direção dos seus pés. E veja até onde que você consegue enxergar sem fazer esforço, sem tensionar o olho, sem fazer esforço. Só como uma referência para a gente começar a prática. De olhos abertos. E agora você pode fechar os seus olhos. Nós vamos começar a brincar com o olhar de olhos fechados.
Então, percebe com o olho fechado para onde seu olhar se dirige. Ele se dirige mais para baixo, na direção dos pés, naturalmente, ou mais para cima, em direção à sua testa. E agora, eu queria sugerir que você olhasse em direção à sua testa, devagar. Vai dirigindo seus olhos em direção à sua testa. E fica com os olhos olhando em direção à sua testa, de olhos fechados. E volta bem devagar para a linha do horizonte, para o olhar médio, para a linha do horizonte, para o horizonte médio. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a prática deitado de costas e nós estamos brincando com o olhar, de olhos fechados, com as pernas estendidas no chão, braços ao longo do corpo. Então, nós vamos fazer de novo esse movimento agora. Você faz esse movimento, então, de olhar. O que acontece na sua testa quando você dirige o olhar em direção à testa? Ela tensiona? Bem-vindo, Lincoln. Tudo bom? Nós estamos fazendo uma prática deitado de costas, brincando com o olhar. Então, se você puder deitar. Então, quando você olha para cima, em direção à sua testa, o que acontece na sua testa quando você dirige o olhar para cima? Ela permanece relaxada ou ela tensiona? E em relação, volta então o olhar devagar para a linha do horizonte médio. E novamente, faz um movimento bem devagar, direcionando o olhar para cima, mas agora a sua atenção vai ser na região do pescoço. O que acontece com o seu pescoço quando você dirige seu olhar em direção à sua testa? Faz algumas vezes esse movimento de voltar o olhar para a linha média, do horizonte médio, de olhos fechados, e direcionar o olhar para a testa, observando o que acontece na região do pescoço quando você faz isso. Observa se há alguma modificação, se há algum tensionamento, algum movimento que acontece agora, quando você faz esse movimento de voltar o olhar para a linha do horizonte, subir o olhar em direção à testa, se acontece alguma coisa na região do maxilar, ao lado da orelha, né? ATM. E quando você faz esse movimento, se acontece alguma tensão nessa região da face, perto da orelha. E o que seu queixo quer fazer quando você direciona o seu olhar para cima, na direção da testa? E o seu nariz? Ele quer ir em direção à testa ou quer ir em direção aos pés?
Na região da face acontece alguma coisa quando você, algum tipo de tensionamento, algum movimento, quando você direciona o seu olhar em direção à testa e volta em direção à linha do horizonte? Então, agora eu queria que vocês continuassem fazendo esse movimento de direcionar o olhar para a testa e voltar para a linha do horizonte, com os olhos fechados ainda, e começassem a movimentar levemente o queixo em direção ao teto, quando vocês olham para cima. Quando vocês olham em direção à testa, levantem um pouquinho o queixo em direção ao teto, e quando vocês olham na linha do horizonte, direcionem o queixo de volta, apontando ele para os pés ou para o peito. Façam algumas vezes esse movimento e percebe o que está acontecendo no pescoço, na região do maxilar, na região da face, na testa. Bem devagar, como se você estivesse fazendo um sim muito pequenininho e seu nariz estivesse traçando uma linha reta vertical. Pode fazer uma pausa, descansar, parar um pouco. Percebe as reverberações que esse movimento faz no corpo, na respiração e na região do rosto. E fica observando. Sente a tua atenção espontânea agora, depois dessa exploração do olhar para cima, onde que tua atenção está presente nesse momento. Agora leva a tua atenção para os teus olhos aí, para o teu olhar. Percebe de que maneira que o teu olhar repousa aí no teu rosto, na tua face. Percebe o quanto próximo os teus olhos, o teu nariz, a testa, o queixo estão um dos outros. Sente-se a região que a tua cabeça repousa agora no chão. É a mesma região do início da exploração, quando a Denise começou a exploração desse breve movimento de olhar para cima. Percebe onde que teus olhos repousam agora? E agora tu pode fletir os teus joelhos e apoiar os teus dois pés no chão. Sente se ficou uma posição bacana, uma posição confortável das tuas pernas aí. Sente-se assim de olhos fechados mesmo. Tu sente a presença
dessas pernas aí, dessa mudança da paisagem, da tua paisagem, da paisagem do teu olhar. E agora tu só vai direcionar suavemente o teu olhar, como se tu fosse dar uma espiada de olhos fechados mesmo, entre as tuas pernas, e depois tu relaxa o teu olhar, tu deixa ele voltar espontaneamente para a posição de repouso dele. Tu dá uma espiada nesse olhar para baixo, sente o que acontece de repente no teu pescoço, no teu apoio da cabeça. Sente o que esse olhar, esse breve olhar para baixo e depois o repouso dele mobiliza em ti. Se mobiliza só o olho, ou se tu percebe um monte de relação se mobilizando ou querendo se mobilizar. Se tu já percebeu de repente que esse olhar para baixo em direção ali ao espaço entre as pernas convida algum outro movimento aí na região do pescoço, tu pode experimentar, deixar esse convite fluir. E agora eu vou sugerir uma pausa, daí tu repousa a tua atenção, repousa o teu olhar, repousa as tuas pernas, pode estendê-las novamente no chão. Sente-se nesse calibre entre essa visão mais aérea e essa visão mais direcionada para os teus pés. Onde que tu encontra o teu olhar agora? Que qualidade que tu percebe na presença do teu olhar? Agora tu pode novamente fletir os teus joelhos e apoiar os teus pés no chão. Agora, quando tu convidar o teu olhar para dar uma espiada entre as tuas pernas, já acompanha como se o teu nariz traçasse uma linha lá no teto em direção às pernas também, como se a cabeça agora passasse a se movimentar junto com o teu olhar. Mas é um movimento mínimo. A cabeça só vai acompanhar o movimento do teu olhar. Não, a cabeça não vai deliberadamente ir muito para baixo assim. Ela vai acompanhar o que o teu olhar já está percebendo, como se eles fizessem, como se eles coordenassem o movimento entre eles dois. E daí percebe nesse descer do olhar e depois voltar ele para horizontal, percebe esse traçado de repente como se no teu nariz tivesse um pincel e ele tivesse pintando o teto lá em cima. Percebe o alinhamento dessa tua linha. Ela pode ser uma linha reta, vertical, ou ela pode ter uns arranhares assim para algum dos lados. Percebe que talvez isso seja um acompanhamento desse teu olhar. E daí quando a presença dessa linha, que de repente tu tá pintando lá no teto, for presente para ti, para ir no centro, nessa posição neutra, e agora começa a levar tanto o teu olhar como o teu nariz desse centro para cima e para a tua direita,
como se tu fosse fazer um risco com o nariz lá na parede na diagonal agora. Mas é um risco suave. Qualquer movimento, qualquer mínimo movimento que tu fizer no teu olhar e no teu nariz, tu vai pintar um bom tanto lá do teu teto. Daí volta para o centro, e agora quando tu estiver no centro, tu vai pintar para a esquerda e para baixo. Daí agora tu vai passar da esquerda para baixo, vai ter essa presença no centro e vai para a direita para cima. Como se o teu olhar olhasse lá o teu pé esquerdo meio que abaixo e depois lá em cima do teu lado direito. E só sente, percebe, nesse pintar cruzado que tu tá fazendo agora, como que o teu pescoço, o teu apoio de cabeça, o teu movimento do olhar com o movimento da cabeça se integram nesse movimento menos habitual de se fazer com esse nível de atenção. E agora tu vai repousando, descansando. Repousa a tua cabeça numa posição mais central. Pode estender as tuas pernas. Sente o que reverbera em ti agora. Dessa brincadeira, dessa pintura que tu fez com o teu olhar. Com o auxílio do teu nariz também. Sente como é que tu percebe o apoio da tua cabeça acontecendo. Sente como que tu percebe a posição e o acompanhamento dos teus olhos aí no teu rosto, o quanto próximo do chão os teus olhos estão, o quanto apoiados, repousando os teus olhos estão depois dessa exploração. Como que a presença dos teus olhos se relaciona com essa presença do nariz, do queixo, das orelhas. São regiões bem íntimas dos olhos. E agora, com o que tu percebeu de mudança e características bacanas no teu movimento e no teu olhar, sem a mínima pressa, tu pode ir fazendo o teu caminho para sentar, ficar de pé. Daí agora, no teu tempo, na atividade que tu estiver fazendo, a gente vai propor um pequeno intervalo de uns 3 minutinhos aí para te perceber o que soa em ti.